Esses caras jogaram demais e marcaram história. Júnior Baiano, Tafarel e Reinaldo. A gente pode até discutir, mas eles fazem parte da história do nosso futebol. Só que o jogo mudou. Treino, fisiologia, VAR, mídia, intensidade, esquema tático. E muita gente mais nova diz que alguns desses jogadores que fizeram sucesso antigamente nem tocariam na bola hoje. E então fica a pergunta, e se fosse hoje? Esses três jogariam, não pegariam na bola ou seriam até melhores? A resposta é complexa e por isso eu quis trazer esse vídeo pra gente debater o assunto. Se você gostou da ideia, deixa o like para mais conteúdo como esse. Lembrando, aqui são só opiniões, sinta-se à vontade para concordar ou discordar nos comentários. E por que esses três? Porque recentemente falaram comigo sobre eles e sobre como seria hoje. Se você tem alguma sugestão de jogador pra gente discutir como ele jogaria atualmente, deixa aí nos comentários que a gente faz em outro vídeo. Vamos lá! Primeiro vamos começar com Júnior Baiano, zagueiro histórico, muito associado ao Flamengo, mas que jogou no São Paulo, Palmeiras, Vasco e Internacional, dentre outros. Foi zagueiro de seleção brasileira e titular na Copa do Mundo de 1998, mas é mais lembrado pelas suas faltas extremamente violentas e pelo seu jeito duro de marcar. E aí, como ele seria hoje? Vamos analisar a partir dos detalhes. Júnior Baiano tem 1,93 m, portanto tem a altura dos zagueiros modernos. Era destro, jogava de zagueiro central com ótimo cabeceio, bom tempo de bola, rápido e excelente vigor físico. Segundo o site de estatísticas O Gol, Júnior Baiano tem 73 gols em 635 jogos na carreira, o que é um ótimo número. Tinha bom toque de bola e era habilidoso, sabia driblar, sabia sair jogando e chegava bem ao campo de ataque numa época onde isso não era nem tão comum e nem pedido pelos técnicos. Pelas suas capacidades físicas, possibilidade de jogar pelos dois lados da defesa e pelas características técnicas, é evidente que Júnior Baiano jogaria hoje em dia em alto nível. Se formos comparar com os zagueiros da Copa de 2018, em minha visão ele ainda seria titular da seleção na vaga de Miranda. Aquela seleção ainda tinha Jeromel e Marquinhos, mas para mim Júnior Baiano é melhor que Jeromel e melhor que aquele Marquinhos de 2018, e bem próximo do melhor momento de Marquinhos entre 21 e 22. Mas o problema certamente seria o VAR. Júnior Baiano era um jogador duro e violento. Em muitos momentos da sua carreira, sobretudo antes da fase da seleção, ele era extremamente desleal. Para se ter uma ideia, naquela época, embora os dados sejam imprecisos, é possível levantar pelo site O Gol um número de 22 expulsões na carreira de Júnior Baiano. Eu vou deixar o link do site aí na descrição. É um número elevado e hoje em dia, com as câmeras, provavelmente esse número seria ainda maior. Hoje em dia, os contratos têm duras multas por atos de indisciplina, então talvez ele fosse mais comedido. Por outro lado, as jogadas violentas repercutem muito mais, sobretudo em redes sociais, o que poderia interferir negativamente na carreira do jogador. É difícil imaginarmos como esse lado dele seria tratado nos dias atuais. Mas se você acha que Júnior Baiano era ruim só porque batia muito, eu vou relembrar você que o craque espanhol Sérgio Ramos, ex-Real Madrid, tem 25 expulsões na carreira e é um dos jogadores mais expulsos da história do futebol. Portanto, meu veredito é que Júnior Baiano não só teria lugar no futebol de hoje, como chegaria da mesma forma à seleção brasileira e seria titular de Copa do mesmo jeito. Concorda? Discorda? Deixa aí nos comentários. Agora vamos falar de um verdadeiro ícone do futebol brasileiro, um dos maiores goleiros da nossa história, Cláudio Tafarel. O nome já é sinônimo de grandes momentos e não podemos deixar de destacar a atuação dele na Copa de 94, onde foi peça-chave na conquista do tetracampeonato. E que tal a lendária partida entre Brasil e Holanda em 98, uma das maiores atuações de um goleiro com a camisa verde e amarela. Além da seleção, Tafarel também brilhou por onde passou. Fez história no Atlético Mineiro, defendeu o Parma da Itália e no Galatasaray foi campeão da Copa da UEFA. Mas o ponto de partida foi no Internacional, onde tudo começou. Lá, em 1988, ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro pela revista Placar. Mas hoje seria a mesma coisa? Ele seria gigante como foi na década de 90? Vamos conferir os detalhes para chegarmos a uma conclusão. Factualmente, a posição de goleiro é a que mais evoluiu no futebol nos últimos anos. A melhora dos gramados, as novas tecnologias de bolas, além da evolução dos atacantes, forçaram os goleiros a melhorarem muito. Os treinos também ganharam muito em intensidade, e o próprio perfil físico do goleiro mudou. Se antes um goleiro grandalhão era lento nas bolas baixas, hoje isso não existe mais. Então, falando do nosso personagem, vamos analisar o perfil. Tafarel tem 1,80 m, uma altura considerada baixa para goleiros nos dias atuais. Alisson Becker tem 1,91 m, Ederson, que já não é tão alto, tem 1,88 m, o italiano Donnarumma tem 1,96 m. Além disso, Tafarel tinha alguma dificuldade para sair do gol em bolas levantadas na área, o que até originou o famoso bordão "sai que é sua, Tafarel".
E ele era às vezes inconstante, alternando defesas milagrosas e falhas constrangedoras. Essa talvez fosse a sua característica mais marcante, a diferença absurda de desempenho nos clubes e na seleção. Levando tudo isso em conta, eu entendo que, embora as técnicas modernas de treinamento fossem potencializar mais ainda os reflexos de Taffarel, a dificuldade em manter o foco, a média estatura e a baixíssima tolerância do mundo atual e das redes sociais com falhas dificultaria o jogo e até a carreira de Taffarel hoje em dia. Eu imagino que ele seria destaque em times nacionais, com relevância para títulos, mas não me parece razoável acreditar que ele fosse goleiro da seleção nos dias de hoje. A grandeza do jogador deve ser medida pela sua época, e o Taffarel sempre será gigante pelo que representou naquele momento. Mas para o nosso exercício aqui, eu concluo que hoje Taffarel estaria abaixo do que foi. Mas sintam-se à vontade para discordar ou quem sabe concordar aí nos comentários. Reinaldo, o Rei, ídolo e maior jogador da história do Atlético Mineiro, frequentemente citado como um dos maiores atacantes da história do Brasil, e muita gente que viu jogar fala que foi tão bom quanto ou até melhor do que Romário e Ronaldo. Reinaldo fez sucesso na década de 80 e sua capacidade de fazer gols era assombrosa. Tanto que no Campeonato Brasileiro de 1977 ele faz simplesmente 28 gols em 18 jogos, registrando uma média maior que 1,5 gols por partida. Média recorde que provavelmente jamais vai ser superada. Infelizmente, Reinaldo teve que abandonar a carreira aos 31 anos por conta das seguidas lesões nos joelhos, e a história dele é tão incrível que merece um vídeo à parte no futuro. Mas e hoje? Como seria? Então vamos tentar uma comparação com os jogadores de hoje para tentarmos dar a dimensão. Reinaldo tem a capacidade de finalização semelhante à dos grandes finalizadores mundiais de hoje, como Haaland ou Cristiano Ronaldo, mas não tinha o mesmo porte físico. Também não era tão rápido quanto o Mbappé, mas era capaz de driblar qualquer defesa e sair na cara do gol como o Rodrigo do Real Madrid. Aí você da sua casa me xinga e fala: para, Diego, você tá sacaneando, tá comparando o cara com os melhores jogadores do mundo de hoje. E eu te respondo, é isso aí mesmo. Hoje ele só estaria abaixo da primeira prateleira do mundo. Nós estamos falando de um cara que só dá para comparar com esse nível de jogador. Mas e o joelho? É evidente que com os tratamentos mais modernos de hoje, Reinaldo teria muito mais tempo em campo. E provavelmente seria mais rápido e mais decisivo sem as limitações físicas. Eu até acredito que algumas lesões sérias ainda existiriam, já que ele parecia ter uma predisposição natural para as lesões, mas o tratamento seria muito mais eficiente e a recuperação muito mais completa. Sobre a possibilidade de seleção brasileira, numa seleção que já convocou Rony, Gabigol e teve Richarlison na Copa, a gente não precisa gastar nem um minuto de vídeo para falar disso. Se por acaso ele não fosse convocado hoje, como não foi em 82 por questões políticas, provavelmente o técnico da seleção seria demitido. Reinaldo surgiu nos profissionais do Galo aos 16 anos. Transportando para o momento atual seu surgimento no futebol, ele certamente seria vendido para a Europa aos 16, tal como Vini Júnior e Endrick. Então meu veredito é que com a medicina e a tecnologia de hoje, Reinaldo não só jogaria muito mais do que nos anos 80, mas também seria um expoente do futebol mundial. É isso aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e, se possível, compartilhe ele também com algum conhecido que possa ter interesse. Isso ajuda bastante o canal. Mais uma vez, eu ressalto que esse é um vídeo de opinião. Se você concorda ou não concorda, é só deixar nos comentários. E se quiser sugerir algum jogador pra gente analisar aqui, escreve lá também. Eu vou deixar como recomendação o nosso vídeo mais recente da série Assim Jogava, que é com o craque inglês e ídolo do Endrick, Bob Charlton. Clica aí e assiste lá. Valeu!